Boa tarde! Boa tarde. No mini documentário de hoje, com um toque de jornal, iremos abordar diversos temas sobre os povos Yanomamis, mas é claro, fazendo referência ao livro Órfãos de Hashimu. Começando com as abordagens dos temas, vamos voltar um pouquinho no tempo para falar sobre os Yanomamis na República Brasileira. Bom, para começar, a vida dos Yanomamis na República Brasileira é marcada por diversas dificuldades e conflitos com a sociedade brasileira. Os povos Yanomamis são um povo que vive na região amazônica, dividida entre o Brasil e a Venezuela. Esse período da República Brasileira, marcado por essa ocupação de terras desde a época colonial, os Yanomamis sofreram diversas explorações por recursos naturais, desmatamento e também invasão de terras por parte de colonizadores, garimpeiros e empresas. Também na década de 1970, o governo brasileiro incentivou a exploração mineral na região, o que resultou em conflitos violentos entre garimpeiros e povos indígenas, incluindo os Yanomamis. Esse período ficou marcado pela destruição do meio ambiente e pela violência contra os indígenas, resultando em mortes e doenças. Além disso, a partir dos anos 1980, com pressão de organizações internacionais, o governo federal passou a adotar políticas de preservação da cultura indígena e de demarcação de terras. Porém, essa política enfrentou resistência de alguns setores da sociedade, pois esses setores que deram essa resistência sentiram que seria um obstáculo, um atraso para o desenvolvimento econômico do país. Ainda hoje, os Yanomamis enfrentam desafios, como a falta de acesso a serviços básicos de saúde e educação, a pressão na exploração de recursos naturais e a ameaça de invasão por garimpeiros e madeireiros ilegais. Ainda há muito a ser feito para garantir a preservação da cultura e dos direitos desse povo. Agora, iremos passar a palavra a Carlos, o qual irá reforçar muito mais sobre esse termo desenvolvimento econômico e como isso impactou e impacta até hoje os povos indígenas, relacionando com a globalização. Boa tarde, Zanella. Boa tarde, Gonzales. Bom, a globalização traz consigo uma série de desafios que os povos indígenas brasileiros que lutam constantemente para defender suas tradições, seus modos de vida suas próprias línguas, defendem diante dos modos de vida e das forças do mercado global. Entre os impactos da globalização dos povos indígenas brasileiros, a gente pode destacar a perda de terras, onde a globalização traz consigo uma série de aumento de demandas de recursos naturais que são diretamente interligados ao nosso país, já que a gente sem os nossos recursos naturais, a gente fica sem uma série de, entre aspas, avanços que a globalização nos impõe. Então, a gente acaba ocupando terras indígenas com uma grande construção de projetos de infraestrutura e de desenvolvimento econômico, no qual a gente pode acabar construindo barragens, minas, estradas hidrelétricas, entre etc. Quase sempre essas construções são feitas sem o aviso prévio, sem a ajuda prévia dos indígenas, sem o consentimento deles, e eles acabam de um dia para o outro perdendo um bom pedaço de suas terras. A gente também vê como isso não causa dano apenas aos indígenas. A própria desconstrução do nosso meio ambiental, no qual o nosso Brasil se destaca, na busca por recursos e tals naturais, essa própria destruição que é feita com os recursos naturais, com toda essa
desambientação que o nosso país passa diante dessa globalização, destrói e tira a identidade cultural, traz valores, essa globalização traz muitos valores, modos de vida, bens, entre aspas, culturais e tudo mais, que destroem muitas vezes a identidade, a cultura, as crenças, as tradições, e as comunidades indígenas em si são destruídas por esses meios de evolução que a globalização nos impõe. A gente também pode ver como a integração dessas comunidades, elas tiram totalmente a identidade delas, fazendo com que elas percam todos esses séculos de tradição e cultura. E outro ponto importante de destacar no dia a dia indígena é a saúde. Muitas comunidades indígenas sofrem o impacto negativo da globalização trazida para elas, ou seja, essas pessoas que invadem os territórios, principalmente os garimpeiros, muitas vezes trazem essas doenças, a água traz essas doenças por conta da poluição, de hidrelétricas, barragens, e essa contaminação dos indígenas é muito prejudicial, porque eles são protegidos e têm imunidade contra doenças do seu meio, do seu ambiente. E a gente invade esse ambiente e traz as nossas doenças para eles. E eles não têm esse acesso à saúde que eles precisariam ter nesses casos. Por exemplo, os casos mais recentes são de malária, né? E eles não têm uma estrutura e a devida medicação para lidar com esse tipo de contaminação. E sem esse acesso a serviço de saúde, muitas comunidades sofrem com problemas de saúde crônicos. Outra parte importante de lembrar, válida, que é diretamente ligada aos indígenas, e eles sofrem por causa disso, é a questão dos direitos humanos e até mesmo indígenas, né? Eles têm a própria declaração de direitos deles. E grande parte dos desrespeitos feitos às comunidades indígenas são por parte de empresas multinacionais e de até mesmo governos que promovem e que apoiam políticas que não protegem, não valorizam as culturas indígenas. E essas políticas de empresas nacionais, a violação dos direitos humanos dessas comunidades, sem direito à consulta prévia, nada de autodeterminação, são ignorados ao longo desse grande processo de globalização, o que é uma questão realmente decepcionante. Muito bom, Carlos. Realmente a globalização traz diversos impactos aos povos indígenas brasileiros. Exatamente. Também podemos ver que a divisão internacional do trabalho está diretamente relacionada com todos esses processos, já que a DIT e a globalização afetam, por exemplo, o tema maior da nossa trimestral, que são os povos Yanomamis. A divisão internacional do trabalho é uma política econômica que liga diretamente o nosso país a uma função de país subdesenvolvido. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o nosso país ele tem uma função de entregar a esses países mais desenvolvidos e ricos a potencialidade da nossa natureza, das nossas áreas, principalmente como a gente pode dizer? A gente pode dizer dos minerais, da madeira, da água, da biodiversidade em geral. Justamente pela nossa posição nessa divisão internacional. A nossa posição é internamente ligada ao extrativismo, e por isso a gente acaba extorquindo os recursos naturais do nosso país, e isso destrói também diretamente os indígenas, a região deles e tudo mais. Os governos, empresas multinacionais que exploram esses processos extrativistas aqui no nosso país, eles não tomam nenhuma ação,
nenhuma contribuição, nenhuma ação que iria regulamentar isso, e então é um avanço de globalização desenfreado contra esses indígenas. Não é considerado nenhum impacto ambiental que causa, nem impacto ambiental, nem impacto nos indígenas, no caso, né? E os indígenas no geral, e os poucos órgãos que apoiam ele, principalmente a FUNAI e tal, eles não têm poder aquisitivo para ir contra esses países ricos, essas políticas desses governadores, presidentes e prefeitos que não conseguem ter um meio de lidar contra isso. E um desses casos mais tristes da nossa história é em relação com os Yanomamis. Eles passaram por um massacre há uns 10 anos atrás, e nenhum meio, poucas pessoas foram presas, e até mesmo umas foram presas injustamente por essa causa. Ou seja, 10 anos, e não foi nada realmente feito a favor desses povos indígenas. No caso, os Yanomamis. Isso afeta diretamente a dignidade, toda a força que o povo deles tem. Eles não conseguem se entregar à sociedade por meios seguros, já que a segregação indígena é muito presente na sociedade. É essencial que sejam tomadas medidas para proteger essas comunidades e que também permitam que elas tenham voz nas decisões e que afetam as suas vidas e os seus territórios. Mas, infelizmente, isso não ocorre nos dias atuais, e grande parte disso, ou melhor, tudo isso, pode ser considerado culpa da globalização. E esse avanço desenfreado é muito prejudicial às comunidades indígenas. Obrigado, Carlos, por suas grandes explicações. Também acho importante falar sobre o termo tornar-se indígena nos dias atuais. É importante que a gente entenda que esse é um processo de reconexão com tradições culturais, valores e práticas ancestrais dessa comunidade indígena. Para muitas pessoas, essa jornada de autorreconhecimento inclui a descoberta de suas origens indígenas, que foram muitas tradições culturais e espirituais dos povos indígenas, muitas vezes perdidas ao longo do tempo devido à colonização e outras formas de opressão dessas culturas. Isso pode incluir aprender a língua indígena, praticar rituais e cerimônias ancestrais. Valorizar a relação com a natureza e a terra, e entre outros aspectos, também é uma coisa que se engloba bastante nesse termo. Tornar-se indígena também pode ser entendido como uma afirmação de identidade e resistência ao processo de assimilação cultural a que muitos povos indígenas foram submetidos. É importante notar que essa reconexão não é uma escolha fácil, devido a grandes traumas e cicatrizes históricas, e também a grande opressão e preconceitos que as pessoas, ao terem essa identidade, podem levar em suas vidas. E trazendo sobre esse impacto na cultura desses povos, por que não falar sobre os jogos e competições deles? Passo a palavra agora para Canipelli. Boa tarde, Zanella. Boa tarde, Gonzales. Boa tarde, Carlos. Sempre que falamos de alguma competição esportiva, pensamos em Copa do Mundo, Jogos Olímpicos e até algum que o nosso país participa muito pouco, como as Olimpíadas de Inverno. Porém, nunca imaginamos o Jogo dos Povos Indígenas. Clariana, Clariana, bota e coma a terra, doce que nem cana. Clariana, Clariana, tem poçada mãe. Organizado pelo Comitê Intertribal Indígena, com apoio do Ministério dos Esportes. O Jogo dos Povos Indígenas tem o seguinte lema: o importante não é competir, e sim celebrar. A proposta é recente, já que a primeira edição dos Jogos ocorreu em 1996. Em 2003, na edição, teve a participação de 60 etnias, dentre delas as Kaiowá, Guarani, Bororô, Pataxó e Yanomami. A última edição ocorreu em 2009 e foi a 10ª vez que o torneio foi realizado. É interessante notar que a sede dos jogos são sempre em locais afastados das grandes cidades, contrariando
a lógica dos torneios desportivos. Já tivemos edições em Goiânia, Guaíra, em Marabá e entre outros. As modalidades podem variar de acordo com os torneios, mas as modalidades abordadas são arco e flecha, cabo de guerra, canoagem, atletismo, 100 metros rasos, futebol, corrida com tora, a qual consiste em uma equipe de 10 participantes que precisam percorrer uma distância pré-determinada com uma tora feita de buroti com em média 100 quilos. E também o Chico Narrite, que também é conhecido como futebol à cabeça, que no lugar de chute, a bola é empurrada com a cabeça, em uma equipe de 10 pessoas em um campo parecido com o de futebol. Perfeita essa fala, Canepele. Assim como podemos ver que diversas brincadeiras do nosso dia a dia são de matrizes indígenas, como peteca, cabo de guerra, jogo da onça, corrida do saci e diversas outras. Certamente. Aproveitando esse assunto sobre cultura, vamos abordar sobre religiosidade desse povo. Claro, pode prosseguir. Bom, a religiosidade dos povos Yanomamis é muito abordada no livro, que citamos no início, Órfãos de Hashimu. A religião dos Yanomami é uma mistura de mitologia, tabus e rituais. Eles acreditam em deuses ou espíritos que governam a natureza e o mundo espiritual, além dos antepassados que podem controlar os eventos cotidianos. Ah, sim! Alguns dos deuses e deusas Yanomamis incluem os espíritos que habitam a natureza ao seu redor, como o Mama, que é considerado o criador de tudo e é responsável por manter o equilíbrio do mundo. Além disso, eles acreditam em outros deuses e espíritos, como o Yanomami da floresta, o Yanomami da montanha, o Yanomami do rio, que são responsáveis pela proteção e manutenção de cada ambiente específico onde vivem. Também há deuses como a Yawari ou Mauari, que é a deusa da fertilidade e da vegetação, e Kuyuwari, que é a deusa da beleza. Os Yanomamis acreditam que cada um dos deuses ou espíritos possui um papel importante em suas vidas, e por isso realizam rituais e oferendas para agradá-los e garantir sua proteção e bom convívio na comunidade. Só um momentinho que recebi que Canepele tem mais algumas questões a ser faladas. Boa tarde novamente. Queria trazer informações sobre a astronomia dos indígenas, a qual é a mais antiga das ciências. Ela fala da forma como os povos antigos orientavam o próprio cotidiano, construindo calendários a partir do movimento do Sol, da Lua e das constelações. Essa relação com os astros foi fundamental para o desenvolvimento das sociedades humanas. Os povos indígenas brasileiros também perceberam que as atividades de pesca, caça, coleta e lavoura obedecem às flutuações sazonais. Assim, eles procuraram entender essas flutuações cíclicas e utilizá-las principalmente para a sua subsistência. A astronomia envolvia todos os aspectos da cultura dos índios brasileiros. O caráter prático desses conhecimentos astronômicos empíricos podia ser reconhecido na organização social e nas condutas do cotidiano, servindo, por exemplo, para planejar seus rituais, para definir códigos morais, para ordenar as atividades anuais que eram relacionadas com os ciclos da fauna e da flora do lugar, bem como para planejar a época de suas plantações e colheitas. Eles avaliavam as horas do dia, tendo como referência o Sol e as estrelas da noite, a Lua e as constelações, com precisão suficiente para regularem suas viagens e seu cotidiano. Muito obrigada, Canepele. Suas contribuições sempre são importantíssimas e maravilhosas. Assim, entendemos como os povos originários brasileiros estão sempre presentes em nós mesmos. Exatamente. No nosso jeito de brincar, no nosso jeito de pensar, no nosso jeito de ritualizar. Nossa cultura foi montada em cima dessas tradições e mantê-las vivas é importantíssimo.